História conecta pessoas e hoje é isso que eu quero falar aqui, como eu aprendi a tocar violão. De repente você está precisando só de um empurrãozinho para começar a tocar, ou você também que já toca, já está aprendendo, vai somar com esse vídeo aqui, eu tenho certeza. É claro que você vai deixar aquele like, tenho fé nisso, e também se inscreve aqui no canal para a gente fortalecer essa comunidade que a gente está criando aqui. Sempre vai ter algo musical bacana para você aqui. Tem problema de insônia, não consegue dormir? Até música para dormir tem aqui no canal. Se inscreve que você não vai se arrepender. A música entrou na minha vida muito cedo. Desde criança tenho contato com música. E o violão propriamente, meu pai tocava violão, tocava bem. Meu pai chegou até a tocar profissionalmente, posso dizer assim. Tinha uma dupla que ele se apresentava em alguns lugares na cidade dele. Mas até então eu não tinha despertado interesse para aprender a tocar até os 10, 11 anos. E perdi meu pai cedo, com 12 anos de idade, então enquanto ele era vivo eu nunca demonstrei interesse em aprender, falar, pai, me ensina a tocar violão. Eu sempre vi ele tocar, admirava, achava bonito e ficava olhando, observando a posição das notas, mas nunca demonstrei realmente o interesse para aprender. Assim que ele faleceu, a gente tinha uma vida bem regrada quando ele era vivo, era escola, trabalho, igreja e bem regrado, então a gente tinha muito pouco contato com, naquela época a internet praticamente não existia. E aí por volta ali dos 15 anos de idade, quando eu já saía mais de casa, tinha contato mais com pessoas, amigos ali de infância na rua, e aí eu comecei a observar essa parte do violão, quantas pessoas que gostavam, às vezes estava na rua assim, com violão, tocando, brincando, chegava gente, opa, e aí violeiro, tudo bom, tá? Então ele realmente começou a trazer essa coisa de aproximar, e quando a gente reunia na rua para brincar, o pessoal ali, os amigos, eu pegava o violão, às vezes ficava dando uma olhada assim, observando alguma coisa assim, e aí quando eu realmente comecei a ter mais interesse de aprender, eu comecei a perguntar muito, eu perguntava muito, que nota que é essa, o que você tá fazendo, o que é isso, como é que faz, como é que bate, tudo, olhando muito e perguntando muito para os amigos, para todas as pessoas que eu via que sabia alguma coisa de violão, estava com violão ali, eu começava a especular, vamos dizer assim. E aí está um ponto importante que eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Eu escuto isso desde sempre e acredito que vou continuar escutando, mas sempre que eu tiver a oportunidade eu vou rebater. Quando a pessoa fala assim, para tocar tem que ter dom. Então presta bastante atenção. Quando a gente tem dom, quando a gente tem um dom para alguma coisa, ele é um facilitador. A gente consegue entender mais rápido, a gente assimila mais rápido as informações. Consequentemente, às vezes, a gente pratica melhor as informações que a gente recebe. Isso é um facilitador, mas isso não significa que quem não tem esse facilitador não consegue aprender, que fica claro isso. Tem que ter um esforço a mais, mas consegue. Pensa nisso, isso é muito importante. Então, eu, como sempre, desde criança, com muito contato com música, de todas as formas, eu tinha uma facilidade. Às vezes eu olhava um amigo ou uma pessoa fazendo uma nota, um acorde ali no violão, o jeito que ele batia, o jeito que ficava a posição da mão e tudo mais, eu já colocava aquilo ali na minha cabeça e começava a aplicar sempre que eu tinha a oportunidade de estar com o violão na mão. Só abrindo um parênteses aqui, eu não tinha um violão meu, mas tinha um violão da minha mãe em casa, que era da minha mãe, meu pai tocava, mas era da minha mãe, e só que a minha mãe também, ela tinha bastante luxo com esse instrumento, então não era sempre que ela deixava a gente pegar não, porque moleque, né, vai que quebra o violão, estraga o violão. Mas aí eu comecei a aplicar tudo que eu via, e comecei também a ver muita coisa em aquelas revistinhas de cifra, e, enfim, eu fui só acumulando conhecimento de violão na minha cabeça. Quando eu fiz 18 anos, eu peguei um dinheiro, que eu tinha um dinheiro já que estava numa conta, eu só podia mexer nele quando eu fizesse 18 anos, eu peguei esse dinheiro, comprei um violão, o meu violão, meu primeiro instrumento, que infelizmente eu não tenho mais, que nos caminhos da vida ele acabou se deteriorando e infelizmente eu não tenho mais. Mas eu comprei esse violão e eu era um luxo com esse violão, dei uma mexida nele, coloquei umas personalização minha ali e era um luxo com esse violão. E aprendi, fui tocando, fui desenvolvendo cada vez mais e até hoje nunca mais parei. Sou um eterno aprendiz, claro, isso está muito firme na minha cabeça. A música ela é infinita, então a gente está sempre aprendendo. Mas o que eu sei hoje, eu aprendi dessa forma, olhando, vendo. Então assim,
posso dizer que aprendi sozinho. Sozinho, assim, sem ter um professor, sem ter alguém explicando. Eu fui mais pegando os conhecimentos que eu via e depois eu mesmo aplicava. Então isso é o fato de eu já ter um contato com a música, vamos dizer assim, as pessoas falam, né, você tem dom. Então foi um facilitador para mim, mas eu lembro também que eu esforcei demais, bastante. Principalmente depois que a gente aprende a tocar, que aprende os acordes, aprende batidas de violão, aprende os dedilhados, algumas coisas ali, para a gente colocar isso musicalmente, vai tempo, vai muita audição, muita convivência com música. Eu lembro que uma vez eu gostava muito de uma música e eu fui tirar ela de ouvido, e aí que tá o facilitador, né, que eu tô falando aqui no vídeo. Como a gente tem dom, como quem tem dom já tem uma certa facilidade, então eu tirava muita música de ouvido. Até hoje eu considero que eu toco de ouvido. Sei algumas coisas de teoria porque eu estudei depois, mas assim, eu sempre toquei de ouvido. Então eu fui tirar essa música, eu demorei 4 horas para tirar essa música com fone. Eu lembro que depois que eu tirei o fone do ouvido assim, eu não sentia mais a orelha, de tanto que ficou ali o fone ali, nossa, amorteceu a orelha de tanto tempo que eu passei com fone. Então, realmente, eu esforcei bastante também, mesmo tendo dom, mesmo tendo contato muito criança com música. Então essa é a mensagem, eu espero que esse vídeo te inspire. E eu sei que muita coisa que eu falei aqui no vídeo você vai esquecer. Mas grava bem essa mensagem. Para aprender, basta querer. Um abraço, até o próximo vídeo.